A questão existencial é uma crise permanente na humanidade. Ao olhar em sua volta e dentro de si, o homem se pergunta sobre a razão de sua existência, da existência na nossa sociedade, de templos, igrejas, monumentos, observatórios astronômicos. Você já parou para pensar e entender como essas culturas expressam a sua necessidade de existência no mundo? Em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, os antigos povos da região, como os índios guaranis e tararés, tinham locais sagrados em que celebravam suas crenças e religiões. Esses locais possuíam uma característica que não era exclusiva da prática desses povos: pedras, rochas de grandes dimensões, conhecidas como megálitos ou megalitos, astronomicamente orientadas. Por motivos ainda não suficientemente claros, esses megálitos foram colocados em determinados locais de forma a estarem alinhados com eventos astronômicos, tais como estações do ano, fases da Lua, equinócios, eclipses. Aqui nessa pedra existe essa cama que cabe uma pessoa de 1,60 m, a estatura do homem do sambaqui. E ela está orientada no sentido norte-sul, que era o sentido como os homens do sambaqui eram enterrados, né? E aqui dentro dessa cama ele está protegido do vento sul, do vento norte, da chuva e de qualquer intempérie. E ele passava a noite aqui observando as constelações e o movimento aparente do Sol e da Lua, onde ele determinava a estação do inverno, com o qual ele regulava o seu próprio cotidiano. Os monumentos megalíticos são a mais antiga prova de que o homem usava as estrelas para marcar o tempo. O mais conhecido deles é o Stonehenge, conhecido por volta de 3.000 anos antes de Cristo, situado numa planície ao sul de Londres, capital da Inglaterra. Stonehenge levou cerca de 1.200 anos para ser completado, conforme datação feita com carbono 14, e seus enigmas ainda não foram decifrados. Gerador de energias ocultas? Base emergencial de OVNIs perdidos? Ponto de ritual cósmico? A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é outro local que chama atenção pela sua complexidade e misticismo, e hoje é controlada pelo Chile. Foi descoberta por um holandês em 1722, em um domingo de Páscoa. Os principais símbolos da ilha são os moai, esculturas gigantescas com forma humana, espalhadas por toda a ilha. Todas estão de costas para o mar. Algumas possuem um chapéu de material poroso que absorvia os raios e impedia que fossem destruídas. Os moais são datados do século VIII e personificam os chefes fundadores das 10 grandes tribos da ilha. Ficam as seguintes perguntas no ar: quem construiu tais estátuas? Que ferramentas foram utilizadas na construção delas? Mas se pensarmos bem, o mundo está repleto de enigmas. Será que vale a pena decifrá-los? O pesquisador Francisco Soares, do Departamento de Física da Universidade Federal do Maranhão, passou 6 meses na Ilha de Páscoa estudando os misteriosos megalíticos. Ele concluiu que as estátuas dispostas ao redor da ilha tinham função de para-raios, atraindo com seu chapéu de material vulcânico descargas elétricas, protegendo o centro dessa ilha, onde estavam as habitações e as lavouras de subsistência. Em Florianópolis, a numerosa quantidade de pedras com gravações milenares também tem atraído estudiosos sobre os sítios arqueológicos, que do ponto de vista arqueoastronômico é uma das gravações mais interessantes do mundo. A oficina lítica é um tipo de sítio arqueológico existente na ilha de Santa Catarina. A oficina, como o mesmo nome diz, é o lugar de fazer, é o lugar de produzir. E as oficinas aqui são oficinas de produção de material em pedra.
ferramentas do tipo machados de pedra, para derrubada de floresta, para falquejamento eventualmente de alguma embarcação, e elas eram então dado forma, alisadas, afiadas e calibradas aqui nessas rochas. O objetivo das oficinas estarem sempre próximos da praia é porque a água, né, o processo da vaga, da onda, ela servia sempre para limpar as oficinas, e a areia sempre servia como um abrasivo no processo de alisamento dessas rochas, para poder dar um polimento uniforme e adequado para a manufatura dessas ferramentas. As pedras utilizadas em geral eram as pedras disponíveis no costão. Em geral, eles escolhiam as pedras de origem vulcânica por terem elas uma granulação mais homogênea e possibilitar um alisamento mais homogêneo. A gente acredita que elas estão associadas às populações pré-históricas que viviam no entorno, ao redor e dentro da ilha por volta de 4.000 anos atrás. Na verdade, os sítios eles são contínuos, né? É todo um arranjo só. A própria ilha é uma delimitação geográfica do sítio. Então, tudo indica que as populações que habitavam aqui habitavam também do lado de lá, porque são distâncias muito próximas. Não significa que sejam populações diferentes, até porque os indicativos de fazer e saberes são exatamente semelhantes. Escolhida a rocha matriz onde seria feito o alisamento e o calibramento, o indivíduo então fazia um movimento circular com a rocha, que dava então aquela depressão lá na rocha, e aquilo fazia este movimento. Calcula-se que um machado de pedra mais ou menos de uns 30 centímetros envolvesse um trabalho de 260 horas até ele ficar absolutamente pronto. Na ilha de Santa Catarina, há 65 sítios arqueológicos e cerca de 15 com pedras orientadas. As inscrições são desenhos geométricos, alguns com forma humana ou animal, talhados em pedras de diabásio comuns no município. Um outro sítio arqueológico importante fica nas proximidades da Praia Mole. Na Praia da Galheta, a história de nossos antepassados se perpetua. Aqui se encontram pedras orientadas, monólitos, algumas com 10 metros de altura, que serviam como calendários astronômicos aos primeiros habitantes da região. Aqui é onde inicia a arte rupestre do Costão. Essa pedrinha aqui, ela é toda cheia de linhas paralelas, onduladas, ela marca exatamente o ponto, a direção do solstício, quando o sol nasce no mar, através ali da pedra, no meio da pedra do Frade, que nós vamos ver aqui adiante. Então essa pedra é importantíssima aqui. Isso que eu estou falando, esse fato, foi comprovado cientificamente pelo astrônomo Germano Afonso. E aqui é a pedra do solstício, a pedra do Frade, a famosa pedra do Frade. O sol nasce bem no meio dela no dia do solstício do verão. É aquela pedra que está colocada lá em cima da outra. Aí a pedra do lado direito tem a cabeça de um cone, no formato de um cone, como se fossem os antigos deuses pré-incaicos, pré-maias. É um cérebro assim espichado para cima, né? Que é comum a gente ver nesses museus pré-históricos, né? Bom, então a gente chama ela do megálito. Você pode ver que tem uma boquinha, um olho do lado, e ela foi toda alisada, assim, foi toda abrasada, né? Para dar aquele formato que ela tem ali atualmente. Bom, todas as etnias têm costumes diferentes, né? E registros diferentes. O que mais chama atenção aqui em Santa Catarina, como em todo o Brasil, é a semelhança. Esse alinhamento de pedra, esse formato de pedra, essas inscrições de Santa Catarina, a gente encontra em outras regiões do Brasil, da América do Sul, e encontra também no Egito e em outros lugares do mundo, né? Quer dizer, é algo assim, talvez do arquétipo dos povos primitivos, de fazer esse tipo de representação para ter as suas observações astronômicas, né? Então a primeira coisa que a gente nota é que essas pedras são alinhadas para os pontos cardeais e para as direções de nascer e pôr do sol, principalmente, né?
E o que acontece? Então a primeira utilidade é para pontos cardeais, né, para viagens, para orientação, e a segunda utilidade é para calendário, para eles saberem quando que vai ser o frio, o calor, a primavera, verão, outono e inverno, que clima que vai fazer, que tipo de animal, que tipo de flora. Mas isso é somente uma das utilidades, porque antigamente eles não faziam como nós, astronomia, religião, filosofia, rituais, era tudo englobado. Então as utilidades desses lugares são centros, né, xamânicos, onde além de fazer a observação dos astros, eles faziam tudo que é tipo de ritual e além do mais regulavam o cotidiano. Além disso, esse tipo de equipamento, como existe aqui, existe em outros lugares do mundo, não é só Florianópolis, e é aproveitado pelos países desenvolvidos e até pelos menos desenvolvidos, porque isso daqui, queira ou não queira, é um mistério, não é a minha pretensão explicar de fato o que acontece aqui, mas esse ar de mistério atrai turistas de todas as regiões do mundo. Então, além de ver o pôr do sol, o nascer da lua, o fato de estar nesse lugar já vale a pena. Teria sido a ilha um centro religioso importante? Ou seriam essas formações rochosas consequência de uma esfoliação natural que deu esse aspecto estranho às pedras? Até o momento não se pode dizer quais das antigas culturas, isto é, povos caçadores-coletores, sambaquis, itararés e guaranis, são responsáveis pelas manifestações rupestres de Florianópolis. Observa-se algumas semelhanças na cerâmica pintada pelos guaranis, nos ossos de baleia entalhados pelos povos caçadores-coletores e nos adereços dos itararés. A importância do conjunto rupestre local é pouco conhecida pelos habitantes da ilha, e o desconhecido leva ao vandalismo. Aqui é a estação lítica número 1 do canal. Aqui, quando o Padre Rohr fez o estudo, aqui existiam 100 e poucos pratos, esses pratos amoladores. E aí eu fiz o outro estudo agora em 97, 98 e cataloguei aqui perto de 80 desses amoladores, né? Então, mais ou menos uns 30 amoladores foram já vandalizados, né, destruídos. Principalmente quando construíram essa ponte aqui, eles botaram o pé direito da ponte em cima aqui do sítio de amoladores, né? Então é por isso que está assim nesse estado assim, né? E ainda por cima eles fizeram agora essa calçada aqui que tapou mais um pouco ainda dos amoladores aqui, né? Então aos poucos a gente vai perdendo, né, os nossos registros milenares aqui. Mas já há alguns sinais de preservação. Nós estamos fazendo projetos de ecoturismo. Isso é uma cópia do que é feito mais moderno no mundo, né, de outros países. É usar o ecoturismo para a proteção dos sítios arqueológicos. Quer dizer, aí entra todo mundo, fica envolvido, a comunidade local. Então, nos nossos projetos aqui da Barra da Lagoa, da Galheta, da Joaquina, nós fizemos o levantamento de todo o potencial arqueológico para a gente estudar cada sítio, particularmente para ver qual é a melhor maneira de guardá-lo, de preservá-lo, de restaurá-lo, né? Então, esses projetos de ecoturismo, é o levantamento do potencial arqueológico das regiões. Aí a gente, em cima desse estudo, sabendo o que a gente tem, que a gente faz as políticas para a preservação, né? A administração dos parques, né? Então é para isso que nós estamos criando esse parque da Galheta e da Barra da Lagoa, e lá da Joaquina, da Ponta do Gravatá. É o parque arqueastronômico, né? Cheio de monumentos astronômicos, monumentos rochosos, e arte rupestre, sambaquis, estações líticas, né? Então esses projetos é que vão dizer para nós como que nós devemos agir para proteger cada sítio, cada local. Todos os pontos foram demarcados, né? E nesse roteamento foi constatado o alinhamento de solstício de verão, de equinócio, de solstício de inverno e alinhamento norte e sul no geodésicos. Afinal, vale ou não saber sobre os sítios arqueológicos e se perder no enigma e na magia das Pedras Encantadas?